Já estamos aqui? Estamos ao vivo no nosso canal do YouTube e estamos aqui também a gravar. Bom dia, Vera Andrade, bem-vinda a esta nossa partilha para todos os nossos futuros alunos do método do Reencontrar a Tua Essência. Tu já fostes aluna. Vamos falar um bocadinho sobre cocriação e porquê é que eu quis fazer isto? Quando eu estava aqui reunida com as pessoas que neste momento estão a ajudar a criar toda a reformulação do projeto, ao qual você está a reformular o teu, fazia-me sentido eu incluir partilhas muito descontraídas com pessoas que aplicaram, ou seja, na sua vida, aquilo que estes futuros alunos vão aprender a aplicar. Porque eu acho que mais do que a técnica, eu acho que o ideal é ouvir em primeira mão os desafios, o que é que gostou, o que é que não gostou, o que é que foi fácil para este processo de criação, de criar aquela vida que nós tantas vezes ambicionamos e sonhamos. Tu neste momento estás também a fazer a reformulação do teu projeto, que tem muito a ver com a parte da restauração de móveis, mas não só. Mas não só. Essa é a parte mais engraçada, que há ali um meio de destralhar, mas também de recuperar peças antigas e dar nova vida. Mas isto não era a tua profissão antes, ou seja, quando nós nos conhecemos em 2019, acho eu, 2018 ou 2019, já não me recordo, isto não era a tua profissão. Como é que foi o teu percurso até chegares hoje àquilo que foi criares a tua vida de sonho, por assim dizer? Bom dia, Andreia, e bom dia a toda a gente que nos está a ouvir. Olha, eu e a Andreia conhecemos-nos em 2018, acho eu. Acho que foi 2018, sim. Acho que foi 2018, numa palestra que ela estava a dar sobre consciência financeira, e eu acho que ela começou a vida dela a falar de consciência financeira e realmente é uma coisa que nós precisamos mesmo, consciência financeira. E eu na altura estava a trabalhar como administrativa numa escola de condução, mas a vida já me tinha tirado alguns tapetes para trás. Eu já tinha estado a trabalhar numa instituição durante 10 anos, e ao fim de 10 anos houve uma reestruturação do pessoal e foi muita gente despedida, inclusive eu também fui. E portanto esse para mim foi o primeiro tirar de tapete, foi o primeiro abanãozito para eu pensar o que é que realmente eu queria fazer. Depois entretanto tive aqui uma interrupção a nível de saúde, foi o meu segundo abanão, mas que me fez abanar mesmo. E entretanto estava como administrativa na escola. Eu tive algum tempo desempregada, não parada, era desempregada mas ativa, e na escola eu percebi claramente que havia uma prática por parte de quem geria, de que, pronto, que achava que os ordenados não era para pagarem atempadamente. E eu quase que tinha que andar todos os meses a pedir o meu ordenado. E, portanto, nessa altura, eu percebi claramente que a vida me estava a dizer, olha Vera, mas tu queres a tua sanidade mental, a tua saúde física, ou queres entrar outra vez naquela rodinha de ficares doente e não estares bem mentalmente? No lugar de verdade, Vera, como é que tu estavas, em termos de vibração, em termos emocionais, nessa altura, como é que tu estavas? Estava muito mal. Estava muito, muito, muito em baixo em termos vibracional, porque eu achava que aquilo era só aquilo que eu merecia. Pois. É porque eu acho que essa é a primeira barreira que tem que cair. Às vezes as pessoas chegam lá, mas a outra pessoa tem que pagar, é quase como se a outra pessoa tivesse a dever. E nós temos que olhar também para isto. Mas será que eu me coloco num lugar de merecimento? Será que o meu parte vibracional está numa alta vibração? E colocar-nos num lugar de verdade, olhar para isto, não é fácil.
Não, e tu tocaste aí nesse ponto que é fulcral. E quando nós nos colocamos nesse lugar e não culpamos o outro, porque não é o outro que tem culpa, somos nós. Aliás, nem é culpa, é responsabilidade. Porque, ok, era uma característica dele enquanto patrão, ok, mas eu tinha que assumir o meu papel, se era aquilo que eu queria ou não queria. Tanto que quando eu decidi me vir embora, que fui eu que decidi que me vir embora, eu decidi que nunca iria ficar inimiga daquele homem, e não fiquei. Eu hoje tenho aquele homem no meu coração. E tenho uma relação muito bonita com ele, de amizade mesmo, que foi indo sido nutrida ao longo deste tempo, e já lá vai 2 anos e tal, 3 anos, que eu decidi nesse dia. E no dia que eu me vim embora chorámos os dois, agarrados um ao outro, e ele dizia-me: Vera, tenho tanta pena que vai embora. E eu disse-lhe: pois, mas eu agora quero ser feliz. Oh. E ele compreende-me. Há um momento em que tu decides que queres ser feliz, e o facto de finalizar um ciclo, que isto também é tão importante, com harmonia, em vez de às vezes aquele fecho de ciclo muito bruto, agora vou criar um projeto só para mostrar que vou ser melhor. Isso muitas vezes é criar-se um projeto, mas pela forma errada, e tu também isso estás a mostrar que vale a pena criar de uma outra forma. Sim, porque a partir de criação, porque tu não tinhas noção do que era isto de criar conscientemente. Tu nessa altura tinhas ao menos noção de quais é que eram os teus sonhos ou não? Ou tipo, quero arranjar um trabalho? Olha, eu comecei a ter noção do que eram os meus sonhos a partir do momento em que ficámos todos fechados em casa, e eu inscrevi-me numa formação da Joana Raquel, de empreendedorismo. E então estávamos na formação, foi uma formação muito bonita, e no final ela oferecia uma aula, uma mentoria a cada uma de nós. E a Joana perguntava-me: Vera, o que é que tu gostas de fazer? Pá, Joana, eu sempre gostei em miúda de organizar coisas. Epá, tudo o que fosse lá em casa, para eu organizar, a Vera que organizava, a Vera que escrevia, a Vera é que fazia aquelas coisas todas. E a Joana dizia: mas Vera, porquê que tu não crias algo em que ajudes as pessoas a organizar a casa delas e a vida delas? E o Dado Espaço nasceu exatamente desde aí. O Dado Espaço foi escolhido assim também. Eu estava indecisa entre o Dado Espaço e outro nome. Depois conheci uma menina que eu adoro, que é a Lina Messias, e numa consulta com a Lina viu, segundo Feng Shui, o Dado Espaço, e ela disse: tem que ser o Dado Espaço, Vera. E portanto eu tive aqui duas âncoras muito bonitas, muito boas. E depois tive uma âncora em 2020, que foi a Andreia, que foi através da Andreia que eu conheci o desenvolvimento humano, sim. E, ou seja, foi nessa altura que, quando nós entramos em pandemia, que tu começaste então a questionar que estar no mercado de trabalho normal já não querias, mas começaste então a questionar qual é o teu dom, o que é que tu queres, e de que forma é que tu podias colocá-lo ao serviço. É isso? Sim. Diz uma coisa, não deve ter sido propriamente fácil do começar ao estar, normalmente existem passos, não é? Como é que foram estes passos? Porque vendem-nos muito aquela ideia de isto é, o viver em abundância e prosperidade é difícil, ou então viver em prosperidade e abundância é fácil. Porquê que para umas pessoas é fácil, para outras pessoas é difícil? O que é que tu vês na tua ótica? Porquê que achas que isto acontece? Olha, eu acho que a minha primeira grande dificuldade, e eu acho que a grande dificuldade das pessoas, é quebrar muitos padrões, é quebrar muitas crenças que têm dentro delas. Eu tive que quebrar a minha, tive que sentir mesmo na alma que eu não queria uma coisa das 9 às 5. E assumir isso para mim e assumir isso para quem me rodeava, porque quem nos rodeia também tem sempre ali a tendência de opinar. Olha, já enviaste currículo, olha, já fizeste isto, olha, já fizeste aquilo, olha, não sei o quê. E isso é difícil. Este primeiro passo é muito difícil, de assumires que, ok, Vera, tu já não queres pertencer à Matrix das 9 às 5. Portanto, assume de uma vez por todas
que é isso que tu não queres. E esse primeiro passo custa muito a dar, porque é um passo em que nós temos que quebrar. E eu costumo dizer que empreender é estar sempre num lugar de desconforto, mas também é estar sempre num lugar de crescimento, de evolução, de expansão. Eu quero empreender até sempre, porque é um lugar de estar sempre a crescer. Quando as pessoas me dizem assim, eu vou criar uma página e pronto, está criada. Não, porque a nossa página vai nos dando autoconhecimento ao longo que vamos caminhando. Sim. E não só, a página é só uma forma, mas nós vamos... Claro. Sim. Eu gosto muito de utilizar... eu também, quando decidi empreender, toda a gente que estava à minha volta era tudo funcionários por conta do outrem. Então aquele primeiro choque era eu trabalhar o fim de semana eles estavam em casa. Então havia sempre muito isto. E eu sinto, cada vez mais sinto isto, que ser empreendedor é uma filosofia de vida. Que é algo que não se consegue explicar a alguém que trabalha por conta do outrem e a pessoa dizer, então, mas e não ficas aflita de ser 31, não teres o ordenado? Não, porque o ordenado vai sempre caindo, não há aquele mindset de o ordenado só cai naquele dia. Nós todos os dias podemos ganhar dinheiro. Então, mas e não vais ter 30 dias de férias? Não, eu vou tirar férias quando eu quero, quando eu tenho, quando eu posso. E eu acho que a parte mais bonita, pelo menos eu falo por mim, em termos de empreendedorismo, é que eu não olho para o meu trabalho como sendo um trabalho. Também não. Se eu tiver que ir trabalhar um fim de semana, eu não importo nada de quebrar ali umas férias, diz que isto não implica ali uma estrutura familiar, para ir trabalhar, porque eu costumo dizer na brincadeira, eu não trabalho, eu tenho uma atividade e ainda sou muito bem recompensada por esta minha atividade. Então isto empreender é uma filosofia de estar. Para ti, quando olhas para a tua prosperidade, para a criação dos teus sonhos, qual foi a tua maior cocriação? Aquela que tenhas dito, uau, eu tinha sonhado isto, eu tinha idealizado, eu tinha cocriado, porque este projeto foste cocriando, mas tu há 2 anos, 3 anos não estavas a pensar em estar onde estás hoje, a fazeres o que estás hoje. Olha, eu descobri a cocriação no Reencontrar a Tua Essência. Eu não sabia que existia cocriação. E, portanto, quando chegámos ao modo da cocriação, esta menina que está aqui à nossa frente, que está aqui à minha frente, que é a Andreia Mascarenhas, é a maior co-criadora que eu conheço à face da Terra. Ainda não consegui criar 1 milhão na minha conta. Eu ainda tenho que pensar como é que eu vou fazer. Eu sei, eu não tenho dúvidas disso, eu não tenho. E eu aprendi, é engraçado que eu aprendi, às vezes as pessoas pensam, mas co-criar só coisas grandes. Não, porque às vezes é tão bom nós começarmos a co-criar as pequenas coisas e percebermos onde está o nosso verdadeiro potencial. A Andreia, no módulo da cocriação, ensina isso muito bem. Olha, queres mudar de carro? Então vai sentar o cu num carro novo. E eu lembro, é verdade, isto é uma frase que me sai muitas vezes, em muitas conversas, e às vezes digo assim, vocês, era bom que conhecessem a Andreia Mascarenhas, querem mudar de carro? Então vão sentar o cu no carro novo. Olha, a minha maior cocriação foi, há 3 anos atrás, eu tinha pensado em vender a minha casa, porque o bem material de casa a mim já não me dizia o que me dizia há 13 anos atrás, quando comprei. E quando pensei em vender a minha casa, eu co-criei a venda da minha casa e vendi a minha casa no mês. Uau. Assim, que eu disse, fogo, isto funciona mesmo. E quando eu fiz o Reencontrar a Tua Essência, eu disse que gostava de viver numa casa no meio da natureza. E como a do carro funciona, houve um dia que eu fui a uma feira e encontrei umas casas miniaturas, em pequenino, como uma amiga minha fazia, e eu encontrei a casa que eu adorava viver. Eu tenho a casa ali, é uma casa miniatura feita à mão, com pedrinhas, e eu levei aquela casa. E eu disse, era uma casa assim que eu gostava, no meio da natureza, assim a porta virada para o nascente, olha, tudo.
E, portanto, o tempo foi passando, eu vendi a minha casa, tivemos em pandemia, etc, etc. E eu tive a oportunidade, porque não me aparecia a casa que eu co-criei, não é? E eu tinha que entregar a minha casa porque tinha vendido a minha casa. Ok. Então a vida deu uma oportunidade de viver para outra cidade, que foi para a Guarda. E foi uma aprendizagem para mim, porque eu tive 9 meses na Guarda e percebi claramente que a energia das cidades e a energia das casas mexem connosco, Sim, imenso. mesmo. Então foi uma aprendizagem muito grande. Um dia eu encontrei alguém no Intermarché que eu já conhecia há 19 anos atrás, que era um vendedor nosso, quando eu trabalhava na entidade que trabalhei durante 10 anos, e ele disse-me: Vera, eu tenho a minha casa da Quinta à renda. E eu disse: estás a falar a sério? Oh. E é engraçado que ele já me tinha mostrado essa casa há 19 anos atrás, em fotografia. E eu disse: ai, é esta. Eu só pensei: é esta, é esta, é esta, é esta. E depois também tive que ter o meu tempo de espera, porque eu tinha cá gente e a gente também tinha que ir embora. Portanto, o que eu senti na minha alma é que nós temos o poder de co-criar mesmo. Sim. E podia contar aqui N de exemplos. E tu disseste uma coisa muito interessante, que às vezes as pessoas pensam que co-criar é no imediato. Eu penso e eu já estou a co-criar e as coisas têm de ser. Mas o que está gravado para nós, aquilo que está no nosso campo, efetivamente vem se for mesmo aquilo que beneficia a nossa vida. E tu tinhas dito, eu quero morar na natureza, tu tinhas a tua casa co-criada, a vida levou-te para outros campos, para ir para a Guarda, ouve isto. Muitas pessoas, nestes momentos em que eu costumo dizer que é o pequenino teste, acabam por desistir, dizer, não é para mim, a falta de fé, não é para mim, se calhar não tenho, se calhar não mereço, os outros têm sorte, eu não tenho sorte. Há muito isso ainda que está incluído. Então, quando tu olhas para a tua vida, tu sentes que colocaste-te ao serviço naquilo que é o teu propósito, a tua missão de vida, através do destralhar, do dar espaço, da restauração de móveis. Ou seja, a vida mostrou-te, Vera, é aqui, já não quer trabalhar por conta de outrem, quer criar algo meu, colocaste-te ao serviço, pediste, entre aspas, qual é que seria a tua bênção de estar ao serviço, que era a tua casa na natureza. Passado estes 2, 3 anos, a casa vai até ti. Casa é essa que tu já sabias há 19. É verdade. É verdade. E tu, diz-me uma coisa, sentes que esta cocriação foi consciente ou inconsciente? Consciente. Eu quando a fiz foi consciente. Mas há 19 anos, quando viste a casa, sentias que ias viver para aquela casa ou não? Ele partilhou comigo há 19 anos atrás aquela casa, numa conversa banal, em que ele tinha aquela casa e eu olhei para as fotografias da casa e pensei, pá, João, a casa é mesmo gira. Pá, um dia hei de fazer lá uma coisa gira porque eu quero remodelar aquilo tudo, quero pôr a quinta bonita e mais não sei o quê. E disse, olha, acho que fazes muito bem. Ele na altura ainda tinha os miúdos pequenos, mas agora ainda não posso, ainda não tenho a minha vida estabilizada, mas não sei o quê, não sei o que mais. 19 anos depois, tipo, há coisas que são mesmo engraçadas. É como tu dizes, eu acho que o que tem que ser nosso, o que tem que vem ter connosco, é porque tem que mesmo que ser. Sim, sim. E essa nossa capacidade de ouvir com o coração, Sim. é a nossa capacidade de, não é o que o meu ego quer, mas é o que a minha alma quer. E tu falaste uma coisa também muito importante, que é, nós quando olhamos em cocriação pensamos logo todos em cocriar algo muito grande. E eu acho que aqui começa logo em conhecermos os nossos princípios e valores. Porque, por norma, quando eu ouço esta conversa do criar algo grande, por norma é alguém que está completamente ou sem dinheiro ou perdido na vida. Nós, assim, depende do que é que nós precisamos de algo grande. Claro que se eu tiver uma empresa com 100 funcionários, eu vou criar algo muito maior do que se for só comigo. Mas este autoconhecimento também nos ajuda muito a saber o que é que realmente para mim chega. É isto, se chega só isto, então não precisamos estar aqui a procurar muito mais. A rendição ao processo também é muito importante.
Não é no meu tempo, é quando o tempo quer. E agora, depois desta rendição toda, desta cocriação toda, quando tu olhas para trás e olhas hoje para a tua vida, como é que tu te sentes? Energeticamente, espiritualmente, como é que tu te sentes? Olha, no dia que eu fui, nós estivermos atentos à vida, a vida vai-nos dando muitos sinais. Eu tenho uma frase escrita aqui à minha frente, porque nunca saiu do pé de mim. No dia que eu fui fazer a escritura da minha casa, estava uma frase escrita na conservatória que dizia assim: faça aquilo que mais teme e terá como certa a conquista desse medo. Bem, eu olhei para aquela frase e pensei: ok, Vera, está aqui o sinal. Tu que tinhas medo de desapegar, porque foi dos trabalhos mais duros que eu tive que fazer, foi desapegar e descobrir esse autoconhecimento. E o valor de liberdade para mim, naquele precisamente, valia mais do que tudo o resto. E eu já estava a ficar presa a uma cidade que não me dizia nada, e portanto essa rendição de, ok, é isto. Agora, vamos confiar e vamos ter fé. E a palavra rendição tem um poder muito grande dentro de nós. Muito grande. E cada vez mais. A rendição e a fé. E a fé, Andréia. A fé. Sabes que, já não me recordo se foi em março ou foi em maio, já não me recordo, que eu estava a falar com a minha Andreia e ela virou-se, e foi uma coisa muito gira, porque cada vez que nós terminamos os cursos, retiramos depois os alunos todos da base de dados, e daquilo foi umas 20, 30 alunos que saíram. E ela assim, ficou assim com receio, tipo de género. Lembro-me dela dizer qualquer coisa assim: tu não sentes medo quando tiramos estes 30 alunos da base de dados, tipo, tu não ficas com receio de que, será que eu vou ter mais os 30 alunos para manter as contas e não sei o quê? E eu lembro-me de dizer isto assim: Andreia, não, eu tenho fé de que ainda vou dobrar mais e mais e mais. E ela ficou assim, tipo, a olhar para mim, tipo assim, a boa verdade, naquele dia começou a entrar mais alunos, mais alunos, mais alunos. Eu gostava muito, de uma forma honesta, eu gostava que as pessoas sentissem isto. Eu gostava que as pessoas sentissem esta rendição. Não porque, não naquela coisa de toda a gente ser rica, não é isso. Mas é porque, eu costumo sempre dizer, é um limbo, nós nunca sabemos, mas em boa verdade nós não sabemos nada, porque eu posso estar aqui a falar bem contigo, sair de casa, ter um acidente e morrer. Nós nunca controlamos nada. O Agostinho da Silva tem uma frase que eu gosto muito de utilizar, que é: não faças planos para a vida para não estragar os planos que a vida tem para nós. E eu acho que este ato de fé e de render, eu acho que é o grande convite que vai ser feito às pessoas nos próximos anos. Para mim, tu mostraste uma coisa que a maioria das pessoas, quando quer trabalhar a cocriação, não pensa numa fase inicial, que é: o que é que eu tenho para oferecer ao outro? A primeira lei universal: doa, 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 até que a vida te mostre para receber. E nós temos muito aquela coisa de: eu só dou quando eu tiver, eu só procuro um carro quando eu tiver, eu só procuro a casa quando eu tiver. E é completamente errado, porque o campo tem que estar primeiro preparado para saber se é aquilo ou se não é aquilo. E tu colocaste primeiro os teus dons, que foi, primeiro que começaste, as etapas foram corretas. Primeiro tu soubeste o que é que tu não querias e o que é que tu querias. Princípios e valores. O meu valor principal é a liberdade. Então, se é liberdade, claro que eu vou entrar sempre em conflito comigo se eu tiver um trabalho das 9 às 5. Por exemplo, há pessoas em que liberdade não precisam ainda ter esse trabalho das 9 às 5. Podem criar ou co-criar o trabalho que mais se adequa àquela pessoa, e está tudo certo, ou o ordenado que mais se adequa àquela pessoa. Eu tenho uma pessoa também muito próxima de mim, que também é ator, e ela precisa muito dessa estabilidade. Mas acho engraçado que eu disse-lhe assim: olha, e olha, também foi do reencontro. Eu virei para ela e disse assim: olha, deixa lá então a cocriação, já que tu não queres ser isso, para ti é importante. Deixa fazer, a tua questão era ordenado, então vamos testar.
ameaça que vais-te embora se eles não te derem um aumento de 100 euros. E começaste por uma coisa muito pequenininha. Ela realmente era das melhores profissionais que estava na empresa, já estava lá há muitos anos. E foi muito giro, que ela começou com 100 euros. A última vez que eu estive com ela agora até foi na Páscoa. E ela disse-me assim, já ameacei que me ia embora 3 vezes, já me aumentaram o ordenado 3 vezes. Adoro. Eu assim, credo, também não utilizemos isso para outros lados. Ela disse, não, mas agora eu estou a ganhar exatamente aquilo que eu acho que mereço para aquilo que eu dou. Então eu acho que é tão importante o conhecer os princípios e valores. E a maioria das pessoas não sabe quais são os seus princípios e valores. Regem-se pelo dinheiro. Eu trabalho X de horas para ganhar X dinheiro, ponto. É o que nós temos. Tanto que eu digo na brincadeira, se te pagassem isto, vendias, ou se pagassem isto, e as pessoas dizem muitas vezes sim, o dinheiro às vezes compra. Eu acho que o dinheiro não compra as pessoas, ou não corrompe as pessoas. Eu acho que se eu tiver caráter e valores, o dinheiro que é para mim chega para mim, ou a abundância. Sendo que nós vendemos muito esta questão da abundância sendo só por dinheiro, e não é. A abundância pode ser desde uma pessoa que me paga um café, ou vou comer a um lado e a pessoa oferece-me um almoço, ou um jantar, ou uma prenda. A abundância é manifestada de diversas formas. Mas temos que começar primeiro pelos valores. Qual é o meu valor? É a liberdade. Qual é o meu valor? E este processo de rendição que é desapegar de tudo aquilo que não acrescenta. Não conheço ninguém que tenha iniciado um processo de libertação que não tenha sentido medo. Claro que eu acho que toda a gente sente medo. Acho que o medo faz sempre parte, porque a partir daquele momento em que nós nos entregamos é uma incógnita. Nós nunca sabemos se vai correr bem, se vai correr mal. Então, o que é o amor que eu estou aqui a entregar? Eu acho que isso é muito, muito importante. Pois é a lei do serviço, não é? O que é que eu gosto de fazer? Ok. Então, a tua praia é organizar a vida das pessoas e a casa das pessoas e restaurar os móveis. E isto é aquilo que tu sabes fazer de forma brilhante. Então, como é que tu te colocaste ao serviço? Aqui. Estou aqui para ajudar, estou aqui para fazer, estou aqui para aprender, estou aqui para procurar pessoas que me possam ajudar, mentores, que eu acho que isto é tão importante. Nós precisamos sempre de mentores para nos ajudarem, para saber onde é que nós estamos e o caminho. E há muitas pessoas que têm muito medo de, eu não vou falar do meu projeto nem do meu negócio, porque se alguém me rouba o projeto e as ideias. Eu digo sempre, o que é nosso, a criatividade é nossa, é o nosso dom. Há tanta gente a fazer o mesmo que tu fazes, mas da forma como tu fazes, é teu, é único. E isso é o que também faz toda a diferença. É eu saber qual é que é o meu dom, qual é que é a minha praia, por assim dizer. E é engraçado porque antes de eu entrar nisto, eu trabalho na área de marketing, trabalho na área de gestão de eventos, muitas vezes era convidada para fazer gestão de equipas, liderança, motivar as pessoas para vender, por assim dizer, tipo, confiar nos seus dons. E eu andava sempre ali muito naquele conflito que era, eu era incapaz de motivar um colega meu se eu soubesse que o seu propósito era, tipo, ir vender água de coco para a praia, um exemplo. Então eu andava sempre naquele conflito de, por um lado incentivava os meus colegas, por outro lado às vezes os meus patrões ficavam sem empregados porque eles iam buscar a sua vida. Mas eu digo sempre que mesmo nessa altura a vida já me estava a colocar numa posição de liderança. E recordo-me que cheguei a ter uma entidade patronal que me despediu quando vendi muitos, dei a ganhar muito dinheiro e essa empresa vendeu e depois anos mais tarde cheguei a falar com essa pessoa e foi engraçado que essa pessoa disse-me assim, eu tive que a despedir porque a Andréia que parecia a dona da empresa, era líder. E é interessante porque a minha parte emocional e vibracional, eu sempre tive muita liderança, mas eu achava que não era capaz de fazer um percurso sozinha. Era quase como, não, eu sou líder, mas deixa-me ser líder noutra empresa. E quando o caminho tinha que ser muito pessoal de passar. Por isso, naquele momento em que tive que me render aos processos divinos, também os tais mentores apareceram, que eu costumo sempre dizer que são os nossos anjos que a vida nos colocam, nos orientarem, para nos despicaçar, tipo, olha, pensa nisso, olha, pensa naquilo, vai lá. E eu gosto sempre de recordar que eu comecei, isto já vai em 2014, eu comecei numa lojinha
com 12 metros quadrados, uma lojinha abandonada, num centro comercial abandonado do Barreiro, tipo, nada, ninguém dava nada por aquilo. E foi muito lentamente, começar lentamente, passinho a passinho, porque o que eu queria era dar, lá está, servir, 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 servir. Porque quando nós, o Deepak Chopra tem um livro que são as Leis Universais, que eu gosto muito de ler, ou de reler, em que ele tem uma parte que diz: se queres amor, dá amor, se queres dinheiro, dá dinheiro. E isto mexe muito com as nossas crenças. Pois mexe. Como é Mas que quando os colocamos em prática, o movimento que acontece é brutal. Sim, é mesmo, é mesmo. As leis universais nós devemos incluir sempre na nossa vida, por isso o conhecimento. Eu às vezes acompanho os meus colegas ainda de marketing, ainda muito é o que é, muito agarrados à matéria, que é plano, planeamento, projeção, pesquisa de mercado. E eu, pessoal, falta aí tantas leis universais. Lá estás tu com as tuas bruxarias, que eles gostam muito de dizer isso. Mas não, eu digo, dou sempre muito a estas pessoas. Eu já não faço acompanhamentos de marketing, já me deixo por isso. Não sei se há que a pessoa peça, mas tipo numa coisa de doação. E eu digo tantas vezes isto: nós podemos ter o melhor plano de marketing, o melhor plano de negócio, podemos ter a loja mais XPTO na cidade mais XPTO, mas se eu não estiver numa mais alta frequência, numa mais alta vibração, se aquilo não for um propósito maior, o negócio mais cedo ou mais tarde termina. E a nossa alma às vezes pode não querer coisas muito grandes, pode querer algo que seja... Às vezes a pessoa até pode ter uma cabana no meio do mato e ser a pessoa mais feliz do mundo. E isso é muito bonito. E esta rendição da tua casinha que tu tinhas, não é? E que ela apareceu de novo. Apareceu. Só quem experiencia estes milagres, porque este é o milagre da vida a acontecer, é que pode dizer: uau, o que é isto? Isto aconteceu. Eu achei engraçado tu teres me dito a mim que eu sou uma co-criadora nata. Eu, por acaso, mas eu depois entendi isso numa mapa astral. A parte da cocriação, do dinheiro, está desenvolvida bem em mim. Então, desde pequenino, sempre foi algo que foi muito natural, de pensar. Não foi algo... Eu sei que há pessoas que têm muita dificuldade e isto para mim foi sempre algo muito natural. Mas posso dizer que a cocriação mais fiel foi realmente a Casa dos Anjos. Sim. Isto sim foi aquela cocriação, porque foi sonhado, a casa foi sonhada, veio num sonho em que eu escrevi, eu só partilhei aquele sonho com duas pessoas, não partilhei com muito mais, a casinha, com as barras amarelas, típica, muito com outra casa, muito género, foi tudo sonhado, ainda tenho isto escrito hoje, e foi maravilhoso, porque eu estava de férias, foi em abril do ano passado, eu estava de férias no Alentejo, e no dia a seguir eu fui a Evramonte e sem saber, entro dentro de uma lojinha e também vi lá eu um imã uma casa, e olha, esta foi a casa que eu sonhei, uma casa que eu vou ter, a casa que sonhei, e pego naquilo, e quando vou pagar, a pessoa que me vai atender diz-me assim: André Mascarenhas, eu assim sou, eu fui sua aluna há uns anos atrás, e eu, uau, qual é a probabilidade? Aliás, eu estava com dois amigos meus e eles até disseram assim: bem, mas tu conheces pessoas até nos confins, porque Evramonte fica perdido no meio do Alentejo. E lembro-me dessa senhora dizer assim: olha, tinha aquele emprego, despedi-me, fui atrás do meu sonho, agora estou a restaurar e a pintar. E eu depois contei-lhe até a história e eu ter-lhe dito: olha, tive este sonho e vou querer. Ela até na altura até pensava que aquilo era a minha casa de família para a minha família. Disse: não, é para trabalhar. E pus também o imã no frigorífico. Eu disse: olha, nunca mais pensei naquilo, nunca mais foi o pensamento. E ela apareceu de um momento que eu não estava à espera, estava em modo de casar, 15 dias em modo de casar, os alunos cada vez aumentavam cada vez mais, eu estava a ficar sem espaço para pôr tantos alunos,
E aquela casa foi, eu lembro-me do Marco me dizer aquilo durante aquela semana, foi tão giro. Ele dizia-me assim, tu não vais conseguir comprar uma casa, um espaço a pagar o mesmo preço. Foi tão giro. E eu disse assim, olha que vou. Mas quando eu coloquei até no Facebook algo como preciso de um espaço, não sei o quê, eu confesso que não estava à espera que fosse imediato. Porquê? Porque o mercado imobiliário está pela hora da morte, as características que eu queria eram muito específicas, e eu pus um anúncio numa segunda-feira e na quarta-feira, a primeira casa, a notação até foi uma primeira casa que eu fui ver, eu mal vejo, eu nem entrei, eu mal parei o carro à porta e disse, é esta a casa. E eu fiquei só, uau. Tanto que quando liguei ao meu marido, eu disse, olha, tenho a casa, e eu tipo, como é que tu tens a casa? E eu não sei, apareceu. E eu só me recordo de quando cheguei ao pé da Teresa, e a Teresa, eu perguntei tipo, qual é o valor, pensei que também esta mulher vai me pedir um valor enormíssimo e não. E eu só me lembro de, naquele momento, de fechar a porta do espaço da minha casa dos Anjos e eu ter dito só, a partir de agora vou-me colocar ao serviço, porque se esta casa veio para mim, é obrigação minha eu estar ao serviço, estar à altura desta casa, dar o meu melhor. Eu acho que isto também é uma lei de troca, dar e receber da mesma forma. Porque eu noto que às vezes nós nos colocamos muito encostados, não é? Eu recebi e agora já não faço mais nada, mas não, é dar o nosso melhor, porque nós nascemos com dons únicos. Porque a partir do momento que as coisas vêm ter connosco, nós também temos que saber estar perante elas. Temos que, ok, eu agora estou aqui perante ti e quero-te dar o meu melhor. Eu acho que passa um bocadinho por aí. Tu há bocado estavas a falar na questão do dinheiro. Eu acho que o dinheiro não nos corrompe, nós é que corrompemos o dinheiro. Sim. Porque o dinheiro é uma energia, o dinheiro é uma energia que anda aqui no meio de todos nós. Maravilhosa, o dinheiro pode fazer milagres. Nós é que olhamos muito para a questão do dinheiro. Há pouco tempo nós constelámos a energia do dinheiro e foi muito giro, porque a representante do dinheiro estava literalmente de braços abertos a fazer este movimento de dar. E é engraçado, nós tínhamos lá vários representantes, as nossas constelações são ocultas, e tínhamos o representante para a escassez, para o medo do sucesso, e poucas pessoas tocavam no dinheiro. Aproximavam-se, era quase como queriam ali estar, mas sentiam isto. E o dinheiro tem que estar a uma lei de serviço, a uma lei maior, a algo muito maior. O dinheiro serve para me beneficiar a mim, não num ato egoísta. Eu digo sempre, os nossos princípios e valores também servem para as questões do dinheiro. Não é pedir nem mais, nem menos. O exato para nós possamos viver a vida, não em escassez, porque eu acho que quando a pessoa conta o dinheiro para pagar contas, acho que também não é o correto. Mas também não é pedir de forma exagerada. Então há sempre aquela pergunta do para quê? Eu há pouco tempo aprendi uma coisa muito gira com a Maria, do Sonos, de Viseu, que hoje estou a falar com ela. E ela disse-me assim, nós não precisamos de ter bens materiais, nós precisamos é de ter os amigos certos para beneficiar dos bens materiais. Eu não preciso ter um barco, eu preciso é de saber quem é que é o amigo que eu tenho com um barco para beneficiar. E eu assim na brincadeira, então eu também não preciso ter uma casa no Alentejo, basta já ter a minha Andreia, que ela dá-me a casa dela do Alentejo, usufrui. E eu acho que é muito isto, as pessoas certas estão ao pé de nós para que possamos beneficiar, eu acho isto maravilhoso. É uma troca, é uma troca. Imagina que um dia estás a passar por aqui e me dizes, Vera, posso ir beber um café contigo? Claro que sim, eu recebo com o maior amor, com o maior carinho. Queres ficar? Bora, vamos ficar a beber um copo de vinho toda a noite e na conversa. É isto, é esta troca. É a energia da troca. É a energia de troca que eu acho que é muito importante. É claro que nós não temos esta autoconsciência e este conhecimento
sempre, e por isso é que nós vamos trabalhando. Eu também já repugnei o dinheiro, também achava que o dinheiro era uma coisa suja, também já olhei para o dinheiro com os olhos completamente diferentes do que olho hoje, já percebi de onde vinha isso, das minhas crenças, da minha ancestralidade, dessas coisas todas. Se nós estivermos disponíveis para abrir o coração, como diz a Andreia, muito bem, se nós estivermos disponíveis para abrir aqui esta caixa tórax e dizer, ok, eu estou disponível para aprender, as coisas vêm a ter connosco de uma forma fluida. E pequenas coisas, muito pequenas coisas, eu estou à conversa contigo, estou a olhar para a rua, estou a ver chover, estou a sentir a chuva, são pequenas coisas que fazem toda a diferença. Agora, é preciso percebermos o que é que nós queremos no meio disto tudo. Eu acredito muito, e estaríamos aqui à conversa durante muito tempo, nós gostamos muito de comunicar as duas, eu acredito muito, mesmo muito, com o trabalho de uma Andreia, com o trabalho de todos nós que já estamos num patamar mais elevado de vibração, que já estamos a expandir os nossos horizontes, que as pessoas vão começar a entender o que realmente é sentir a vida e o que realmente é importante, essencial e que não é nada. Sim. Eu, durante a pandemia, notei que as pessoas despertaram muito para aquilo que queriam da vida. Eu assisti um movimento muito, muito bonito, principalmente até muitas pessoas à minha volta, que deixou de fazer sentido irem para Lisboa todos os dias, algumas que achavam que era impensável a empresa passar para um trabalho à distância e que de repente as empresas passaram e elas puderam, por exemplo, ir viver para a Costa Vicentina. Tenho uns amigos que foram para a Costa, tenho outros que foram para o meio para o Alentejo. Eu cada vez vejo mais, e ainda bem, eu fico mesmo muito feliz com isto, eu cada vez vejo mais pessoas que se estão a propor a fazer algo diferente, que estão a questionar a vida, que estão a questionar a sua profissão. Eu faço muito esta reflexão. Eu, quando comecei em 2014, eu notava que os processos eram muito mais difíceis, mais dolorosos, talvez, mais demorados. Hoje em dia, eu noto que os processos são muito mais rápidos. É um pouco, Andreia, eu não consigo mais estar neste trabalho, eu não consigo mais questionar. Ok, vamos lá. Eu recebo mensagens da pessoa passado 1 mês, 2 meses, tipo, largar a vida toda. E eu faço sempre esta pergunta: o que é que fez diferença? E a pessoa diz-me: rendi. Eu acho que este processo de rendição, eu acho que tem feito muito a diferença. Rende-me àquilo que é a vida, rende-me àquilo que se apresenta. E ainda bem, porque a vida não é só o trabalhar, pagar contas, fazer aquele todo checklist e by the book. Há um propósito maior, há um propósito muito, muito grande para tudo aquilo que nós estamos cá a fazer. E nós temos dons. Tu tens o dom de restaurar móveis, eu não tenho esse dom, ok? Adoro coisas restauradas, mas não tenho esse dom. Tens outros, muito... Exatamente. Por exemplo, meu marido adora restaurar móveis. O sonho dele é ter uma garagem para restaurar móveis. Isso é a praia dele. É que somos os dois touro e do mesmo dia, imagina lá. Pronto. Então deve ser mesmo, lá está, o mapa deve ser igualzinho, porque ele adora restaurar. Mas por isso, eu gosto muito de coisas restauradas. Pois gostas, tu aprecias. Eu adoro. Eu, por exemplo, dentro da minha casa eu tenho uma mistura de coisas muito tradicionais com coisas modernas. Gosto muito de fazer esta mistura, mas já disse que se um dia tivéssemos uma casa grande, com um traço mais antigo, porque uma das características do que eu gosto são casas antigas recuperadas, tanto que eu vivo numa casa na área com portadas enormes, tetos altos. Vou buscar aquilo que é um pouco antigo, mas adaptado ao moderno. Mas já falei isso até com o Marco. Um dia que nós tenhamos uma casa maior, vai dar um bocadinho mais de trabalho, mas é ter que comprar aqueles móveis antigos cheios de tradição, que têm tanta tradição, têm história, mas tipo pintar com cores tipo um amarelo, um azulão, são aquelas cores muito, muito Andreia, mas com uma nova história. Eu adoro fazer esta mistura. E eu também acho que isso é importante nesta nova era que está a entrar, porque nós vivemos muito numa era consumista, muito era de IKEA, sem nada contra o IKEA,
ok? Muito ok, compra-se, deita-se fora. Mas eu olho muitas vezes para os meus móveis e eu digo, aqueles que foram os mais caros, aqueles que têm história, aqueles que têm peso, aqueles que eu não consigo desfazer. Porque tanto o IKEA, 20 euros está vendido, amanhã compro uma por 30, as outras não. E eu acho que a pessoa vai começar também, este hábito de consumo, é o que eu sinto. Acho que o hábito de consumo vai ser muito comprar algo de boa qualidade, dar o meu toque pessoal, o meu toque de alma, ok? Tipo aquela peça para a sala em que dizes, ok, é uma leonina, vamos lá pôr ali um amarelo. E ela vai sempre olhar para aquela peça sabendo, ok, aquela peça é a minha peça. Eu sinto muito isso numa próxima economia, nos próximos anos. Acho que não é tanto o consumismo desenfreado, mas o recuperar o que já está a ser feito. Vera, onde é que as pessoas podem encontrar? Olha, as pessoas podem me encontrar através da minha página profissional, no Facebook e no Instagram, que é o Restaura Miss. Restaura Miss. Restaura Miss. Podem entrar em contacto comigo. Estávamos a falar em memórias, só para encerrar. Um móvel é um corpo de memórias. E se nós pensarmos, eu tenho uma mesa, neste precisamente que já foi recuperada por mim, tem 70 anos. Bem. Ela, para chegar aqui, é uma união de gerações. Ela já veio de lá atrás e eu dei-lhe mais um prolongamento, dei-lhe mais uma nova vida. E acredito muito naquilo que tu estavas a dizer, que as pessoas cada vez mais vão consumir com consciência e perceber o valor das coisas. É verdade. Olha que é um conjunto de memórias. Olha que achei isso muito giro. Isso tem muita informação. Muita informação. Tem aqui gerações de 70 anos atrás. Portanto, desde a pessoa que cortou a madeira até a tornar móvel, passou por muitas mãos, passou por muitos rostos. E eu recordo-me recordo-me sempre do lugar que uma vez nos levaste, que foi àquele lugar que havia vários rostos. Ainda hoje tenho ali escrito a frase, e vou buscar muitas vezes essa frase, porque nós ao longo da vida também somos muitos rostos. E se nós pegarmos nesses rostos e ajustarmos a nossa vida, vamos lá buscar uma memória. Sim, eu gosto da minha casa porque cada peça tem uma lembrança. Eu digo sempre que a minha casa é uma casa de memórias dos meus alunos, porque eu tenho muita coisa que já foi oferecida nestes últimos anos dos meus alunos, desde peças, tenho uma série de coisas. Então é sempre engraçado porque tenho, por exemplo, uma árvore da vida por cima da minha sala, em que foi uma aluna que me ofereceu, uma turma aí de cima de Viana, ou seja, há sempre muita esta informação. Então eu digo sempre que a minha casa é uma casa de memórias destes meus últimos anos. E realmente uma casa de memórias, uma casa com história, faz toda a diferença. Sentes que é uma casa com vida, com alma. Eu quando morei na Casa da Guarda, a primeira coisa que eu senti, e eu já fazia a parte da organização há um ano e qualquer coisa, eu senti que as pessoas não eram ligadas à casa delas. Havia um desligar muito grande. E depois, quando se faz um trabalho de organização de destralhe, onde as pessoas se sentam, eu sento-me com as pessoas no chão e falamos sobre aquilo que está, sobre o caos que está ali à frente, não é? E do caos transformamos a ordem. Depois de um trabalho desses, as pessoas sentem-se mais ligadas à casa delas, mais integradas na casa delas. E o que eu senti na minha casa, portanto, a minha casa na Guarda foi um veículo também até mim. Aquela casa, eu costumo dizer isto muitas vezes, era perfeita demais porque eu não a podia transformar. Que máximo! Uau! Eu não pude transformar nada naquela casa, porque era perfeita demais. E a minha energia não se ligou a ela por causa disso. Sabes que o Bert tem uma frase que diz: tudo o que está perfeito está acabado, nós não podemos continuar a trabalhá-la, e isso faz-me Eu sabia que a minha casa aquela casa não era para eu ficar ali.
Ou seja, tu és uma contadora de histórias das casas das pessoas. Sou. Isso é maravilhoso. Sou, porque eu arranjava uma metáfora para cada casa que eu já pus a mão e acho que um dia vou fazer assim uma coisa engraçada escrita. Porque as casas trazem muita informação. Trazem. Não é só destralhar, não é só. E a contar a história que a casa é uma imersão muito grande que se faz em 3 dias, 4 dias, uma semana, o tempo que for, 1 dia, 4 horas, é uma imersão muito grande, porque se a pessoa estiver a fazer aquilo com alma, e eu faço com alma, e se entrarmos ali na dinâmica de fazer ali 2 ou 3 perguntas, meia dúzia de perguntas, tu consegues ir buscar informação à pessoa e consegues ajudá-la de uma forma de dentro para fora. Vera, é delicioso falar contigo sobre cocriação, porque quem fala esta mesma linguagem de quem já experienciou o milagre da cocriação sabe o que é e sente, principalmente sente como é que é a cocriar. E eu digo sempre, pessoas que já conseguem cocriar querem é que outras pessoas também cocriem, que partilhem esta informação. Vera, muito obrigada por teres partilhado a tua visão de cocriar, de viver uma vida plena, com propósito, alinhada na tua missão e no teu propósito de vida, a todos os futuros alunos do método do Reencontra. Fica o convite para nos vires cá visitar sempre que tu quiseres, aqui à Casa dos Anjos. Também. Eu adoro. E quem quiser seguir o trabalho da Vera Andrade, Restaura-Missa, tanto na página do Facebook como no Instagram, que podem encontrar os serviços da Vera. Vera, muito, muito obrigada pelo nosso... Gratidão, minha querida. Até a próxima. Até breve. Obrigada. Beijinho.